Fala galera, beleza? Hoje nessa videoaula nós vamos falar sobre a redação nos vestibulares, né? Redação nos vestibulares. E é claro que você, aluno do pré-vestibular, terceiro ano, ensino médio, você que tem trabalhado para evoluir o seu texto, é importante entender que a redação do vestibular não é apenas um texto bonito. Ela tem que mostrar a habilidade do aluno em debater o tema proposto e articular ideias para a questão em pauta. Tudo isso num português claro e bem escrito. O texto que você faz é resultado da união entre conhecimento sobre o tema, capacidade de encadear ideias e domínio das normas cultas da língua portuguesa. Só que, ao contrário do que muita gente pensa, fazer uma redação impecável é possível para qualquer um, mesmo para quem tem dificuldade em escrever. Com uma boa dose de estudos e muito treino. E por isso que o professor fala sempre que a prática leva à perfeição, porque não tem como tirar nota 1000 no Enem se não praticar, se não treinar, se não reservar um tempo toda semana para escrever redações. Dá para obter uma bela nota no vestibular. E aí, eu gostaria de mencionar aqui alguns pontos importantes para uma boa redação do vestibular. Leia bastante. A leitura é o primeiro passo para a escrita. Quem lê muito fala bem e escreve bem. Por isso é uma atitude fundamental para quem quer fazer bonito na redação do vestibular. Tem que ler de tudo, dos conteúdos pedidos no vestibular a livros, revistas, jornais, quadrinhos, blogs, sites. Durante a leitura, tente prestar atenção à forma como as ideias são encadeadas, como o autor apresenta o tema, os tipos de recursos utilizados no texto. Assim, você vai aprendendo sempre novas palavras, definir seu próprio estilo, e isso vai ajudar a preparar você, seu cérebro, para escrever com facilidade no Enem. Outra questão, estude os temas da atualidade, galera. Geralmente, as redações dos vestibulares abordam temas políticos, econômicos e culturais da sociedade. E aí a gente está falando de desigualdade social, de todos os aspectos que temos trabalhado em relação a temas, possíveis temas. São assuntos de relevância nacional ou internacional. Por isso, o estudante tem que chegar bem preparado à prova. O avaliador vai perceber se você vai tentar disfarçar a falta de conteúdo com palavras difíceis ou frases de efeito. O ideal mesmo é incluir o estudo dos temas na sua rotina de preparação para o Enem. Os vestibulares nunca dão dicas do que vai ser abordado na redação. Por isso, tanta gente fica desesperada no dia do Enem, né? Rói unhas, né? Tem gente que tem ataques nervosos justamente por essa problemática. Nós não vamos saber antes o tema, então por isso que é importante estudar. Pratique o formato pedido. Texto, dissertativo, argumentativo. Escrever também envolve técnica e você só vai conseguir um bom desempenho se começar a praticar a partir de agora, né? Eu acho que a quantidade de redações que você tenta fazer no seu dia a dia, durante as suas semanas, vai te ajudar. Baseie-se nas redações com nota máxima. Né? Estudem por elas. Depois das provas, a maioria dos vestibulares divulga exemplos de redações de pessoas que obtiveram nota máxima no processo seletivo. São excelentes referências para você estudar, para você prestar atenção nessas redações, nos modelos específicos. Procure as redações modelo das edições anteriores. Observe a técnica, o encadeamento. Faça um roteiro do texto. Numa folha de rascunho, liste detalhadamente todos os assuntos que devem constar na sua redação. Viu lá o tema? Começa a detalhar sobre ele antes da escrita. O que vai falar na introdução? O que vai ser falado no desenvolvimento? Na finalização, esse roteiro irá lhe ajudar a estruturar o pensamento. Tá? Faça, se possível for, a própria correção do seu texto. Leia, releia o texto para tentar achar erros inconsistentes, né? No caso, ao passar a limpo na folha de entrega, redobre a atenção, porque é importante você mesmo se autoavaliar. Limite-se ao tema da redação. Tem muita gente que costuma pensar, né?
Os avaliadores não querem um contexto muito amplo nos textos de redação. Ao falar sobre, por exemplo, publicidade infantil, você não precisa dar um apanhado histórico completíssimo, explicar onde surgiu, quem criou, por que criou, a menos que o tema peça isso. O ideal é atentar-se à questão central, apresentar a problemática, as consequências e a solução. Tá, pessoal? Trabalhe o texto com muito carinho. Pode parecer bobagem, mas um texto bem cuidado vai causar um impacto positivo no avaliador. O uso de recursos linguísticos, a não repetição de palavras, o emprego correto da crase, da vírgula, a demonstração de que sua escrita é resultado de uma leitura são características desejáveis numa boa redação. Muitos professores afirmam que tropeços na grafia de palavras não prejudicam a ideia geral do texto, mas é sempre bom estudar para minimizá-los. Controle o tempo. A redação é aplicada junto com outras provas. Você precisa se dedicar ao tempo. Você terá outras questões para fazer. Você precisa ter esse domínio. É bom praticar os seus textos com o relógio do lado. O ideal é conseguir fazer todo o processo em 1 hora ou menos. Tá, galera? E mais, não tenha medo de ser simples. A escrita objetiva é o belo diferencial. Sua experiência pessoal não deve ser usada como argumento para uma questão mais ampla. A letra deve ser legível. Não use palavrões, xingamentos, nem expresse pontos de vista que possam ferir os direitos humanos. Isso pode zerar sua redação. Tá aí alguns pontos importantes que o professor pensou para falar com vocês, recados importantes sobre redação no vestibular. E agora, vamos lá. Definições. Texto dissertativo argumentativo. É o modelo. É o modelo que se pede no Enem e na UERJ. A diferença entre Enem e UERJ é que no Enem você precisa apresentar uma proposta de intervenção. No Enem você não precisa colocar título. Na UERJ você não precisa apresentar proposta de intervenção. Você só soluciona a problemática. Mas na UERJ você precisa colocar um título. Então, muito cuidado com esse detalhe. É ele que está presente, por exemplo, no Exame Nacional do Ensino Médio. Abordagem do tema. O gênero textual que se pede, a produção de um texto dissertativo argumentativo, tal como solicitado no Enem, a redação produzida tende a evidenciar a compreensão adequada do tema proposto e atender às orientações que vêm enunciadas na prova da redação, como o professor acabou de falar sobre algumas técnicas. Definição do ponto de vista. O posicionamento diante do tema proposto é assegurado pelo ponto de vista estabelecido para a redação. O ponto de vista deve indicar o rumo da reflexão inerente a um texto de caráter dissertativo. Nesse caso, o exemplo de estilo é o ponto de partida. Contextualização do assunto, uma reflexão articulada sobre dados da realidade, referências a fontes de informações diversificadas, citações, paráfrases e alusões respondem pela abrangência de uma redação de natureza dissertativa. Estruturação. A divisão hierárquica das partes que compõem o texto é a organização de frases e parágrafos que asseguram a estruturação interna e externa, conferindo progressão e unidade à redação. Em um texto dessa extensão, 30 a 50 linhas, convém sempre fazer uma dissertação prévia em rascunho. Você deve planejar seu texto antes de efetivamente começar a escrever, que foi o que o professor falou lá no início da videoaula, as técnicas. Você precisa fazer um rascunho, você precisa fazer um esqueleto daquilo que você vai escrever. E é claro que no Enem, a base, 30 linhas. Linguagem. A expressão linguística pressupõe seleção e utilização adequada, conveniente e apropriada do vocabulário, dos processos de coordenação e subordinação, dos recursos de pontuação, das estruturas de língua escrita padrão e das convenções ortográficas.
Para a elaboração do texto dissertativo, é importante que o candidato compreenda que para qualquer tema proposto, são várias as possibilidades de abordagem. Cabe a ele ponderar e discernir acerca daquela que lhe pareça a mais adequada e que lhe dê melhores condições com vistas à elaboração de uma redação com características especificadas, levando em conta as circunstâncias que envolvem o ato de produção. Então, reparem, existem vários pontos importantes de linguagem que precisam ser observados: coordenação, subordinação, recursos de pontuação, crase, estrutura da língua escrita na norma culta, ortografia. Você precisa fazer uma análise geral de todos esses pontos, que são circunstâncias que envolvem no ato da escrita, no ato de escrever o texto dissertativo. Argumentação e exposição. Há exames, como a FUVEST, em que o estudante depara-se com uma proposta única de redação, como no Enem, mas na qual o tema é subjetivo, até mesmo filosófico. Nesses casos, o tema torna-se um desafio, já que o candidato precisa defender sua tese de forma objetiva, e estudos da área de filosofia e sociologia contribuem para uma boa argumentação. Por isso que temos que ter cuidado e atenção com os enunciados, com aquilo que está sendo solicitado. Aqui nós temos exemplos de introdução para uma boa redação. Citação. Se você conhecer uma citação relevante e relacionada ao tema, você pode usá-la como gancho para começar o seu texto. Eu não estou nem aqui se morre gente ou tem enchente em Itaquera. Max Gonzaga, um exemplo, né? Definição. Outra forma fácil e interessante de iniciar o seu texto é fazer uma definição acerca do tema. Ou seja, explicar o assunto. Sedentarismo, o grande mal do século. Mas é claro que você não vai chegar lá e vai falar sedentarismo, o grande mal do século. Não. Você vai falar, na contemporaneidade, o sedentarismo tem sido o mal do século. Você está afirmando, né? Você está colocando uma definição. Ou afirmativo. Nesse modelo você faz uma espécie de declaração sobre o assunto logo de início. Escolha uma frase de impacto, mas que não seja exagerada. O Brasil é uma nação historicamente machista e violenta. Né, um exemplo, né? Você vai usar fatos para comprovar depois essa afirmação. Então, muito cuidado com aquilo que você coloca na introdução, porque normalmente aquilo que você coloca na introdução é aquilo que você vai discorrer durante todo o texto. Por isso que eu digo que a tese ela caminha durante todo o texto. Ela vai caminhar, ela vai andar por todo o texto. Então, muita atenção. Como tirar notas altas na redação? Respire fundo. Leia o tema da redação. Planeje o texto. Tenha exemplos. Redija. Seja natural. Use frases curtas. Ponha as sentenças na forma positiva. Prefira palavras curtas ou simples. Opte pela voz ativa. E eu quero dizer que não é porque eu estou colocando aqui que você deve preferir palavras simples, que você vai usar palavras chulas ou informais. Não é isso. É usar a formalidade dentro da simplicidade. É usar a formalidade no âmbito da simplicidade. E aí? Está pronto para fazer as redações? Essa videoaula é uma videoaula muito importante. Redação nos vestibulares. São dicas que nós preparamos para vocês examinarem, refletirem um pouco. Você já está pronto para fazer a sua redação no Enem? Fica aqui a pergunta e fique aqui agora a reflexão. Se você não está, é importante que você comece a praticar mais e mais. Se você não está, é importante que você continue praticando, continue verificando aonde você está errando, qual é o seu principal erro. Você tem mais dificuldade na introdução? Você tem mais dificuldade no desenvolvimento? Você tem mais dificuldade na conclusão? Qual é a sua área de dificuldade? Você tem dificuldade em usar os conectivos? Você tem dificuldade em usar palavras formais? Comece a ler. Comece a fazer um hábito da leitura. Mais e mais, mais e mais. Ainda há tempo. E aí? Está preparado para fazer as redações? Fica aqui a pergunta. Eu encerro essa videoaula agradecendo a você que nos acompanhou, obrigado pelo carinho e até a próxima videoaula, porque já estaremos juntos, falaremos mais sobre o vestibular, falaremos mais sobre as redações do Enem e da UERJ e estamos juntos nessa caminhada. Juntos somos mais fortes. Um grande abraço.